Oi, gente, tudo bem com vocês? Nós vamos iniciar uma nova série de lições e esta nova série ela vai tratar bastante sobre a oração. Então, nessa primeira lição, nós vamos abordar o tema: o que é a oração? Então, eu peço para vocês que abram as suas Bíblias e leiam os textos de Hebreus 11:6, Mateus 6:9, João 14:13 e Romanos 8:26. E nós vamos conversar algumas coisas a respeito da oração, tá bom? Iniciando o nosso estudo sobre oração, eu gostaria de responder a primeira pergunta: o que é oração? Oração é simplesmente você falar com Deus, expor diante de Deus todas as suas ansiedades, todas as suas petições, agradecê-lo, adorá-lo. Então, oração é falar com Deus. E por que nós devemos orar? Primeiro, porque a oração é um modo de nós termos comunhão com Deus. Então, o primeiro motivo de você orar é ter comunhão com Deus. O segundo motivo é porque nós somos dependentes dele. Nós precisamos dele, nós precisamos ter comunhão com ele. Então, é um modo de você mostrar que é dependente de Deus e de que precisa dele para todas as coisas. E o terceiro e último ponto é que Deus é soberano, e como ele é soberano, nós devemos pedir que ele haja em nosso favor. Então, estes são os três motivos por que devemos orar. Primeiro, para ter comunhão com Deus. Segundo, porque somos dependentes e precisamos dele. E terceiro, porque precisamos do favor de Deus. Eu gostaria também de destacar 4 elementos da oração. O primeiro elemento é a adoração e louvor, que nas nossas orações nós devemos reconhecer a Deus pelo que Ele é. Isso é a adoração e o louvor. O segundo elemento é a confissão. Nós temos que reconhecer diante de Deus que somos pecadores e que precisamos do perdão dele. O terceiro elemento é agradecer. Nós devemos agradecer a Deus porque Ele é um Deus soberano e Ele age em nosso favor todos os dias. Então nós devemos ser sempre gratos a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. E o quarto e mais comum em nossas orações é a petição. E através da petição nós reconhecemos que precisamos de Deus, reconhecemos que confiamos nele e que dependemos da sua soberania e bondade. Então, os 4 elementos da oração são adoração e louvor, confissão, agradecimento e petição. A gente já conversou o que é oração, que é simplesmente falar com Deus, o porquê de nós devemos orar e os 4 elementos da oração. E o próximo ponto que eu queria destacar com vocês é como eu devo orar. Primeiro, nós devemos dirigir as nossas orações a Deus. O próprio Cristo, lá em Mateus 6:9, na oração dominical, ele inicia a sua oração dizendo Pai Nosso. Então, ele dirige essa oração ao Pai. Mas isso não significa que nós não podemos dirigir as nossas orações às outras pessoas da Trindade. Nós podemos também dirigir as nossas orações a Cristo, principalmente quando nós vamos pedir por salvação e por cura. Se você ler em Romanos 10:13, lá diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor, aí ele está falando especificamente de Jesus Cristo, será salvo. Então aí ele está suplicando por salvação. E Paulo, lá em 2 Coríntios 12, 7-9, ele fala que ele tem um espinho na carne e ele pediu diversas vezes para Jesus Cristo curar. Então ele dirigiu essa oração a Cristo. E também nós podemos dirigir as nossas orações ao Espírito Santo, pedindo graça e paz. Dentro desse mesmo tópico, outro assunto que eu gostaria de destacar é pedir em nome de Cristo, porque Cristo é o nosso mediador, o nosso único mediador para com Deus. Então, isso significa que nós devemos pedir para Deus o que o próprio Jesus falaria ou pediria em nosso lugar, tá bom? Nós devemos
ter sempre isso em mente. Quando nós terminamos as nossas orações em nome de Jesus, isso não significa que são palavras mágicas que podem realizar todos os nossos desejos, e significa também que Deus vai atender todas as nossas orações. Deus não vai realizar todos os nossos desejos, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Nós pedimos, mas como humanos nós não sabemos o que é melhor, o que esses pedidos vão significar para a gente no futuro, mas Deus sabe. Então, não significa que tudo que você pedir em nome de Jesus, Deus vai atender. Então, Deus ele só nos atende quando pedirmos de acordo com a vontade dele e quando pedimos com a motivação correta, porque o próprio Deus sabe o que é melhor para nós. Então, nós já vimos alguns pontos importantes sobre a oração, né? O que é oração, por que devemos orar, os 4 elementos da oração e como orar. Bom, revisando, a gente já viu o que é oração, o porquê de precisarmos orar a Deus, os 4 elementos da oração, vimos também como orar, e agora nós vamos ver quem nos auxilia. Será que tem alguém que nos auxilia a orar? E aí eu destaco o papel do Espírito Santo. Em Romanos 8:26, fala que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, mesmo quando nós não conseguimos expressar o que queremos dizer, mesmo quando não sai palavra nenhuma, geralmente em momentos de dificuldade, em momentos de confusão, nós não conseguimos nem mesmo orar a Deus. E mesmo assim, o Espírito nos auxilia, ele intercede por nós diante de Deus. E com isso, ele nos leva a orar mais e a confiar mais em Deus. Então, se você precisa de auxílio para orar mais, o Espírito Santo é a pessoa da Trindade que vai te auxiliar a orar mais, e ao mesmo tempo ele vai aumentar em você o desejo de orar e também vai te ajudar a confiar em Deus. Bom, para finalizar, eu queria que vocês lessem com bastante atenção o texto de Hebreus 11, versículo 6, que nós vamos recapitular algumas coisas, e a primeira coisa que eu queria destacar é o como orar. Esse versículo inicia dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, como nós devemos orar? A primeira coisa que eu queria destacar é que nós devemos orar com fé. E fé é o que é? Fé é a certeza de que vamos receber o que Deus nos prometeu, mas de acordo com a vontade dele, e que ainda não veio. A fé é uma expectativa, uma esperança de que a gente vai receber o que Deus nos prometeu de acordo com a vontade dele, e não de acordo com a nossa vontade. Nesse versículo também de Hebreus 11:6, fala que nós devemos nos aproximar de Deus. Então, nós devemos ter comunhão com Deus. Então, você deve orar com fé e também deve se achegar a Deus, deve ter comunhão com Deus. Você deve conhecê-lo, você deve buscá-lo. E isso é importante também na oração. Outro ponto que eu gostaria de destacar em como devemos orar é com humildade e com dependência. A oração, ela serve para nos humilhar também diante de Deus e mostrar o quanto nós somos pequenos, o quanto nós somos limitados, o quanto nós precisamos e dependemos de Deus. Então nós temos que reconhecer isso e ser humildes. E lá no final do versículo, Deus nos fala que ele é galardoador dos que os buscam, né? Então, galardoador é aquele que recompensa. Então, se você buscar a Deus com fé, se aproximar dele, buscar ter comunhão, buscar ser humilde, ser dependente de Deus, Deus vai te recompensar, tá certo? E outro ponto que eu gostaria de destacar para a gente finalizar é quando devemos orar. Lá em 1 Tessalonicenses 5:17 fala que nós devemos orar sem cessar. Então, nós devemos orar em todo tempo.
Nós devemos estar em comunhão constante com Jesus Cristo. Nós devemos recorrer a Ele sempre que precisarmos. E também nós temos a certeza de que Cristo está ao nosso lado e que nós contamos também com a ajuda do Espírito Santo. Tá bom? Isso não significa que você tem que ficar de olho fechado o tempo inteiro, ajoelhar toda hora. Já pensou você andar de bicicleta de olho fechado porque está fazendo uma oração? Isso seria perigoso, né? Então, assim, isso significa o quê? Que você deve estar em comunhão constante com Cristo, que você deve recorrer a Ele sempre que você precisar, porque Ele está sempre pronto para te escutar. E que você pode contar também com a companhia dEle e com a ajuda do Espírito Santo. Então, um abraço, fico com Deus e espero poder vê-los pessoalmente em breve.